Amém? Vamos orar ao nosso Deus para que, através do Espírito Santo, Ele possa nos dar entendimento da Sua palavra. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, nos dá o privilégio de conhecê-la. Senhor, conduz o Teu Espírito ao nosso coração para nos dar o entendimento do que o Senhor quer nos dizer esta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 5, versículo 1 e o 2. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados, e amei e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Até aí, irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos entender que para que nós venhamos ser titulados como cristãos, nós devemos nos colocar em uma posição, irmãos. Não é de qualquer jeito, irmãos. Hoje nós estamos vendo aí uma multidão de evangélicos. Mas, irmãos, se você for passar uma peneira, vai ficar pouquíssimos, irmãos. Porque hoje, ao fato de você sentir um arrepio, ao fato de você chorar, ao fato de você sentir algo diferente, você já se considera um cristão. Eu sou evangélico. Mas, irmãos, para que a graça do Senhor possa nos alcançar, irmãos, não é de qualquer maneira, irmãos. Eu não posso conduzir os irmãos de qualquer forma. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho que pregava. Porque Paulo diz que ele não tem vergonha do que ele falava, do que ele anunciava. Porque ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, para que as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham ter um novo nascimento, é necessário ser expostos à palavra de Deus, irmãos. Não é um arrepio, irmãos, não é um choro, não, irmãos, não é um calafrio na espinha, não. É necessário você ser confrontado com a palavra. Irmãos, nós vamos em um médico, sentimos uma dor, sentimos um negócio ali que está incomodando. Qual é o primeiro passo? Eu vou ali no médico, ou vou ali no farmacêutico, que eu sempre vou ali consultar com ele para saber qual o caso desse incômodo. Você vai dizer o que está sentindo, o médico ou o farmacêutico vai dizer, rapaz, isso aqui é tal coisa que está acontecendo, toma esse remédio. Você toma o remédio, você vai se dar, aliviou, estou bem. Você levou aquilo que estava lhe incomodando, e aquele médico lhe disse a solução, e você tomou aquela solução, e qual foi a consequência? A melhora. Você melhorou. Aquela dor, aquele incômodo passou. Irmãos, os pecadores, para que eles possam ter um encontro com Jesus Cristo, eles têm que ser confrontados, irmãos. É uma batalha. Não é um alisar, não é fica de qualquer jeito, Deus te ama, fica aí. Não é não, irmãos. É uma batalha, é um confronto, para que essas pessoas sejam confrontadas, para que elas vejam o foco da doença, para que elas entendam que elas estão podres, elas precisam de ter um tratamento, elas precisam da cura, e a cura é Jesus Cristo, irmãos. Então, para que essas pessoas possam ser curadas, o que tem que se fazer? Ser expostos à palavra. E a palavra, irmãos, que faz frutificar a fé no teu coração. Paulo diz que a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra. Não tem nenhuma maneira, não, irmãos. Não tem nenhum jeitinho, dar um jeitinho brasileiro ali. Não tem, não. É a exposição da palavra pura e clara, que irá confrontar pecadores. Para quê? Para que se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, para que nós sejamos filhos de Deus, para que nós venhamos imitar ou seguir a Deus como filhos amados, fomos confrontados. Todos nós
baque nas caixas dos peitos, você não aguentou e você teve que cair de joelho. Você não resistiu àquele confronto, aquela batida. Você não resistiu, você caiu de joelho e disse: ó, tu és o Senhor. Glória. Tu és o Senhor. E se lançou aos pés dele. Então, o apóstolo Paulo diz: ó, sedes, pois seguidores de Deus, ou outras traduções dizem imitadores de Deus, ó, como filhos amados. O que eu tenho que fazer agora que eu conheci a Cristo? Eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que segui-lo. Eu não vou conseguir imitar os atributos de Deus. Não, eu não tenho como, eu sou um pecador. Eu não vou ter a onisciência de Deus, onipotência, a santidade. Eu não vou ter isso, eu não consigo imitar isso. Mas Paulo nos leva a uma forma de podermos imitar a Deus. Veja aqui, irmãos, ó, se você for ler o capítulo, Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32, Paulo aqui vem nos trazer uma maneira que nós podemos imitar a Deus. Por que Paulo vem dizer, ó, Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lembre-se que você é templo do Espírito de Deus. Então nós agora não podemos mais entristecer aquele que nos manda. Não podemos mais, irmãos, fazer a nossa vontade, a qual é maligna. Os desígnios do nosso coração é maligno. Nós não podemos mais permitir que eles fluam. Porque agora eu sou um templo de Deus. Quando o Espírito Santo moveu no coração, ele só: a minha vida é tua, Senhor. Eu passei a ter a habitação do Espírito de Deus. É o próprio Deus, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Não tem diferença não. Ele é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo. É um Deus triuno, que nós não entendemos como pode ser isso, um Deus ser triuno. Nós não entendemos. Muitos estudiosos ficariam na matutando isso, matutando aquilo, mas não vai entender, porque só entenderemos isso quando chegarmos na glória. Lá será revelado como um Deus se divide em três e age de três maneiras. Então, agora, habitando o Espírito Santo em mim, eu não posso entristecê-lo. Não posso. E como eu posso entristecer esse Espírito? Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? E Paulo diz no 31, ó: para que nós não viemos entristecer o Espírito, a qual fomos selados para a redenção. Ó o que ele diz no 31, ó: toda amargura. Irmãos, a amargura é um fruto da carne. É uma sensação da carne. Nós sabemos, irmãos, que a carne não compreende o que é do Espírito. Ela não tem como compreender. O que é carne, é carne. O que é do Espírito, é Espírito. Então Paulo diz, ó: toda armadura. Toda armadura. O que é isso? Amargura, um profundo ressentimento, tristeza, rancor, com um sabor amargo, que perfura a alma, uma raiz espiritual, que contamina o coração. A pessoa amarga, uma pessoa que tem rancor, ressentimento, tristeza, o coração dela é perfurado, irmãos. O coração dela é rancor, habita o rancor no seu coração, né? Uma raiz espiritual que contamina o coração. O seu coração contaminado é uma ferida interna causada pela falta de perdão, que se torna
veneno que corrói a alma. A pessoa que não consegue perdoar é amargurada. É uma pessoa doente por dentro, irmão. O coração está sendo corrompido ali, ó, envenenado pela falta de perdão, pela amargura, a não querer lançar o perdão, a não dar o perdão, a não voltar atrás, a não se reconhecer que está errado. Então, é um coração que há ressentimento, tristeza e rancor. E Paulo diz, ó, toda amargura, nós não podemos mais permitir que isso habite em nosso coração. A amargura não pode mais reinar em nosso coração. Por quê? Porque se permitirmos que isso ande em nosso coração, iremos entristecer o Espírito de Deus. E Paulo continua, e ira. O que é a ira? Um forte sentimento de ódio ou ressentimento com um desejo de vingança que domina a razão. É algo que você não se controla, você não consegue controlar, porque ele domina. Um sentimento de ódio ou ressentimento com desejo de se vingar. Paulo também nos diz, irmãos, ó, isso não pode habitar mais no nosso coração. Você que conheceu o Senhor Jesus Cristo, isso não pode nascer mais em nosso coração, irmãos. Ó. E cólera. O que é cólera? Impulso violento, ó, irritação forte que incita contra o que nos ofende ou indigna, fúria, furor, ímpeto ou ira. É um desejo de violência, irritação forte, a ira. Outro que Paulo lista aqui, que não pode nem passar por perto do nosso coração. No finalzinho aqui, Paulo vai dizer, e tumulto. O que é tumulto? Significa, ó, desordem, confusão, agitação barulhenta ou motim. É um sinal de desordem espiritual e mundana, um alvoroço barulhento que se opõe à tranquilidade e à verdade divina. É você não se controlar suas emoções, é você, ó, estourar por qualquer coisa. Você não tem a tranquilidade que o Espírito te dá. Você não consegue se controlar, qualquer coisa você pipoca. Blasfêmia. Blasfêmia, o que é você blasfemar? Nós sabemos que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que não, é imperdoável. É você saber que aquilo ali é de Deus, mas você diz, ó, é do diabo. É do diabo. Por quê? Os fariseus viam que Jesus fazia aqueles milagres que era só por Deus, mas eles diziam, ó, é filho de Beelzebul, você é conduzido por Beelzebul. Aqueles homens blasfemavam, porque aquilo que Jesus fazia, nenhum homem poderia fazer, nada na face da terra poderia fazer, senão Deus. Mas eles olhavam para aquilo e viam aquelas maravilhas e diziam, ó, é Beelzebul que está lhe controlando. Mas, irmãos, nós devemos entender que nós também podemos blasfemar contra os nossos irmãos, contra o seu amigo. Ó, o que é blasfemar? É falar mal, injuriar, defamar ou desrespeitar. Nós podemos cometer isso contra outra pessoa, não só com as coisas de Deus, mas nós podemos, ó, falar mal de um irmão, ó, nós podemos defamar uma pessoa. Isso é blasfêmia, irmãos.
a Deus, seu nome, seus atributos ou as coisas sagradas. Aqui ela fala sobre a blasfêmia com as coisas de Deus, mas devemos entender que este direcionamento pode ser usado também contra o seu irmão, contra o seu próximo. E toda malícia. O que é malícia, irmãos? O que Paulo está dizendo sobre a malícia? Inclinação ou desejo deliberado de fazer o mal. Você tem uma inclinação, um desejo de fazer o mal. Você é deliberadamente para conduzir para fazer o mal, prejudicar ou enganar outra pessoa. Paulo lista esse sentimento. E o que ele diz aqui no finalzinho? Seja tirado dentre vós. Olha o que Paulo chama a atenção, irmãos, para nós, crentes. Essa é uma palavra para crente, para homens e mulheres de Deus. Pois, irmãos, nós devemos entender que somos crentes, servimos ao Senhor, mas erramos. Erramos, irmãos, não somos perfeitos. O apóstolo Paulo diz: aquele que estiver de pé, cuide-se, para que não caia. Por que Paulo fala isso? Porque não há pessoas perfeitas, não, irmãos. Nós podemos errar a qualquer momento. Mas Paulo vem nos chamar e dizer: seja retirado dentre vós. Irmãos, se nós quisermos ser seguidores de Deus ou imitadores de Deus, como filhos amados, essas qualidades da carne não podem nem passar perto de nós, irmãos. Arranque isso de você. Se você faz alguma dessas, arranque, jogue fora. Não dê intenção a isso, porque isso é manifestação da carne, e a carne desagrada ao que é do Espírito. Olha como Paulo começa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou entristecer? Amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, malícia. Eu posso entristecer o Espírito quando eu dou lugar à minha carne produzir isso, irmãos. Irmãos, devemos entender que nós estamos presos ainda nesse tabernáculo. Um dia nós vamos nos libertar para a glória de Deus, seremos glorificados, e naquele dia não habitará mais nenhum resquício de pecado. Nós seremos glorificados como o Senhor é. Mas, irmãos, até chegar esse grande dia, irmãos, é uma luta, irmãos, é uma batalha, irmãos. Porque a carne combate contra o Espírito, irmãos, todos os dias, toda hora, irmãos. Irmãos, quem é que aqui está aqui nunca passou um pensamento pecaminoso na mente? Quem é aqui que nunca sonhou com algo pecaminoso? Todos nós, irmãos. Todos nós, em poucos momentos, se pegamos em pensamentos errados, em intenções malignas, e tentamos lutar contra isso, batalhar. Não, Senhor, tira isso da minha mente, eu não posso pensar nisso mais não. Senhor, tira isso do meu coração, isso está inundando o meu coração. Somos propícios, irmãos, porque estamos revestidos por esse tabernáculo. A carne está revestindo a nossa alma, a qual é induzida para Deus. Mas enquanto não chegarmos lá, a carne vai estar sempre lutando contra a nossa alma, irmãos. Então, se queremos ser seguidores, imitadores de Deus, como filhos amados, agora Paulo diz o que é que tem que habitar em nós, irmãos. O que é que nós podemos manifestar para sermos imitadores de Deus, ou seguidores. Olha o 32, o que Paulo diz: sede amáveis uns para com os outros. Por que Paulo quer dizer amáveis? Significa ser gentil, afável. O que é afável? Ser amável, gentil, cortês, acessível, e acolhedor. Isso é ser afável.
Tratar e bondoso. Tratável e bondoso. Refletindo o caráter de Deus através das ações e palavras. Olha o que Paulo nos leva, irmãos, para que nós venhamos ser seguidores de Deus, para que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida. Ele nos diz, sedes amáveis uns para com os outros. Irmãos, o amor tem que fluir, irmãos. Não podemos ter mais sentimento de amargura, de cólera, de ira, de blasfêmia, de malícia. Não! Você está morto. Lembra que você está morto? Lembra que você já foi crucificado com Cristo? Uma carne crucificada pode fazer alguma coisa mais? Uma carne morta tem sentimentos? Tem direcionamentos? Se tu estás mortos com Cristo, você não vai poder mais manifestar aquilo que é da carne, porque a carne está cravada na cruz. Morremos em Cristo. E lembra que você ressuscitou com Ele? Lembra do teu batismo, que é simbolicamente a ressurreição? Lembra a confirmação de que tu fez, tu entregou teu coração ao Senhor? Lembra disso? Então tenha essa lembrança em tua mente agora, sedes amáveis, uns para com os outros, gentil, afável, tratável, bondoso. Permita que você esbanja isso. Irmãos, nós vivemos num mundo de trevas. Você está cercado de trevas. O que foi que nós tivemos aqui hoje, aqui a notícia? 3 desceram a sepultura. 3 ali desceram a sepultura. O que é que está cercando este mundo? O que é que está em derredor deste mundo? Trevas, irmãos. E estas trevas estão levando almas para o abismo. Agora eu te digo, nós, crentes, vamos andar nas trevas? Vamos manifestar o que é das trevas? Irmãos, lembra que Jesus disse, tu és luz. A luz onde chega brilha, irmãos. Não pode escurecer, não, irmãos. Antes você estava na escuridão, agora Jesus te trouxe para Ele, para a sua maravilhosa luz. E agora nós temos que brilhar. Brilhar o quê? Amáveis. Amáveis para uns com os outros. Paulo diz, compassivos. O que é compassivo? Significa ser profunda empatia, sentir o sofrimento alheio como o seu e ter o desejo e a ação de aliviar esta dor, refletindo o próprio caráter de Deus. O que é compassivo? Você sentir a dor do próximo e tomar esta dor para você, e você sentir a dor como a pessoa está sentindo. Paulo diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e entristecer, chorar com aqueles que choram. Isso é ser compassivo. É você sentir a dor do seu irmão, tomar aquilo para você e você compartilhar isso com o seu irmão. É empatia, é sentir o sofrimento alheio como seu. O desejo e a ação de aliviar esta dor. Paulo nos chama, irmãos, para sentir a dor do próximo, sentir a dor do nosso irmão, ajudar a carregar aquela dor. Olha o que você tem que manifestar agora, como filhos amados, perdoando-vos uns aos outros. Isso aqui que pega muito crente, irmãos. Há crentes que não perdoam, irmãos. Não dá o perdão. E nós sabemos que o Senhor diz, aquele que não perdoar, Deus também não perdoará. E lê isso direto e está no coração sem querer perdoar.
Mas para que nós viemos ser chamados de seguidores de Deus e como filhos amados, devemos perdoar, irmãos. Irmãos, temos que voltar atrás, olhar o nosso erro e pedir perdão, irmãos. Isso é uma manifestação do Espírito Santo, irmãos. Você ser quebrantado, contrito, você entender que, eu errei ali, eu fui errado. Eu fiz algo errado uma vez, quando eu saí de uma congregação. Eu liguei para o pastor e disse: a partir de hoje não vou mais não. Mas naquela hora ali, na hora que eu estava meio enraivado, vamos se dizer assim, né? Chateado, eu nem liguei. Mas depois o Espírito Santo começou a me quebrantar de uma forma, rapaz, me deu uma tristeza tão grande. Eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí pedi: Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mas o Senhor me deu a lembrança do que foi que eu fiz. Eu tive que ir lá conversar com Ele face a face. Aí eu disse: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa. Senhor, me dá a oportunidade de eu ir lá. Irmãos, é coisa de Deus, a gente nem imaginava. Chamou de domingo, eles Patrícia, bora. A gente desceu para lá. Irmãos, quando eu cheguei, que sentei, nem descansei, o pastor me deu a oportunidade: venha. Aí foi a hora de eu soltar tudo, irmãos. Tirar o fardo que estava nas minhas costas. Eu entrei ali pesado, com o fardo nas costas, e saí aliviado. Saí aliviado, porque eu pedi perdão, irmão. Pedi perdão toda a congregação, estava todo mundo lá no dia. Pedi o pastor, pedi a congregação. Eu disse: irmão, vocês me perdoam, irmão, eu fui errado, eu errei. Era para ter vindo aqui, conversar com os irmãos. Eu errei, me perdoe, pedi perdão. Irmãos, que alívio que me deu, irmãos. Então, para que nós venhamos ser filhos de Deus, devemos perdoar. Significa liberar significa liberar alguém de uma culpa ou dívida, como se cancelasse um débito deixado de guardar ressentimento e abrindo a mão de qualquer vingança. É como você perdoa um débito de uma pessoa. A pessoa chegou ali, não tem como pagar, não tem o que fazer. Mas você já, irmão, deixa pra lá, vá com Deus. Vá com Deus. É a mesma coisa, irmãos, quando você tira esse fardo que fica sobre você quando você não libera o perdão. Se liberta disso, joga fora. Porque nós devemos nos libertar disso, irmãos. Porque se queremos ser chamados de seguidores de Deus, como filhos amados, devemos, irmãos, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus maior? Que todos conheçam a Cristo e creiam nele. Então, se eu conheci e creio, eu permito que o Espírito fale na minha vida. E permitindo que o Espírito fale na minha vida, o 32 vai fluir de mim. Amável, compassivo, perdoador. Isso vai fluir, que eu nem vou sentir. Eu nem vou ter esforço de querer mostrar que eu sou crente, não. Pelas minhas atitudes, isso vai fluir. E as pessoas vão ver Cristo em mim. Né? E as pessoas vão enxergar. Olha, é diferente, tem algo diferente nele. Ele não pensa como os outros pensam, quem faz o que os outros fazem, não. Ele é diferente. O que é isso? Jesus Cristo, minha vida. Você pode ter também. Aceite a Cristo. Então, irmãos, e aqui no Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 2, aqui Paulo diz: e andeis em amor, andeis em amor, como também Cristo andou, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse finalzinho aqui, irmãos, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso nos inclina, irmãos, para que a nossa vida seja uma constância oferta a Deus.
Isso nos inclina, irmãos, para que a nossa vida suba aos céus com um cheiro suave a Deus. E Deus se agrade. Como é você, irmãos, como um incenso, quando você acende o incenso, ó, perfuma todo lugar, aquele lugar fica cheiroso ali. A nossa vida tem que ser assim, para que Deus sinta o cheiro suave do nosso sacrifício. Nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, devemos nos submeter à vontade de Deus. E para que isso possa acontecer, irmãos, eu tenho que me permanecer morto. Eu tenho que me permanecer morto, para que eu possa ser, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Então lembre-se que a sua vida agora é um sacrifício vivo a Deus, com cheiro suave. Como é que eu vou perfumar esse cheiro? Exalando Cristo, irmãos. Exalando a vontade de Cristo. Exalando ao nosso Senhor. Fazendo o que Ele fez. Andando como Ele andou, irmãos. É assim que eu vou. Olha, esse perfume suave vai subir aos céus. E Deus irá se agradar das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus direcionamentos, porque tudo que eu faço é como seguidor de Deus. Tudo que eu faço, eu imito a Deus. O apóstolo Paulo diz, sedes, pois, meus seguidores, como eu também sou de Cristo. Paulo não queria que ninguém seguisse ele, não. Paulo queria que que os outros fizessem o que ele faz. Ele seguia Cristo. Ele fazia a vontade de Cristo. Então ele diz, como eu faço essa vontade, como eu sigo, faça vocês também. Sejam seguidores como eu sigo. Faça o que eu faço, porque eu sigo ele, é Jesus Cristo. É Ele que eu sigo. Então, irmãos, para que nós, neste mundo de trevas, venhamos ser seguidores de Deus e filhos amados, nós devemos abrir os nossos olhos, irmãos. Porque cada dia mais que está se passando, irmãos, não sei se os irmãos estão percebendo, as coisas estão se apertando, irmãos. Cada dia que está passando, o negócio está ficando mais estreito, irmãos. Então, se nós não permitirmos que Deus se manifeste em nossa vida, vamos ser inundados. Você não vai ver nem a hora. Porque aqui eu falo do que é da carne e principalmente o que é do espírito. Porque o que está de trás destas coisas que está pelo mundo é espiritual, irmãos. Então, se nós nos permitirmos a ser seguidores de Deus, estamos aniquilados. Estamos aniquilados. É isso que o diabo mais lança, aniquilar o crente. É só você dar uma olhada, irmãos, na cristianidade que está hoje aí, irmãos. Está uma bagaceira, irmãos. Tem coisas que você olha assim, meu Deus, o que é isso aqui? Por que é isso aqui? Você acha que o diabo vai gastar tempo com a igreja dessa? Você acha? Os demônios vão estar ali se preocupando com a igreja dessa? Não vai, irmãos. Irmãos, a preocupação das trevas é quando você deixa a luz brilhar. Quando a luz de Cristo brilha, aí eles se preocupam, aí se levanta tudo contra você. Porque se você brilhar, outros podem brilhar também, irmão. Você é tomado por esse brilho e brilhar também. A esse sim, as trevas se levantam para querer derrubar. Então que Deus, através do seu Espírito Santo, possa nos conduzir a ser seguidores de Deus como filhos amados. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia.